conectados ao Senhor. Agora também você nos acompanha através da nossa rede social, Facebook, e logo em seguida também o canal Conectado ao Sagrado. Agora são exatamente 6 horas e 41 minutos, estamos começando mais uma programação. Ontem à noite, infelizmente, não conseguimos fazer a nossa programação ao vivo, surgiu um imprevisto, né? Mas graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome desse Deus glorioso a qual nós servimos. Então vamos orar nessa manhã. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. A Ti, ó Deus, seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em Tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus, ó Pai. E que nessa manhã seja repreendido do nosso meio, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de inveja, todo espírito de mágoa, de rancor, todo espírito de vício e de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o Teu servo faz neste dia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E nessa manhã, queridos, eu quero trazer para o nosso devocional a história de Marta e Maria, a prioridade da comunhão com Cristo. Ok? Então hoje nós vamos refletir sobre a passagem de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que nos apresenta a história de Marta e Maria. E essa narrativa nos traz lições profundas sobre prioridade em nossa vida cristã. Por quê? Porque muitas das vezes nos vemos consumidos pelas demandas do dia a dia e nos esquecendo de que é realmente essencial. O que é realmente essencial? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, a nossa comunhão com o Pai através do Filho, nossa comunhão com Deus através de Cristo. Muitas das vezes nós deixamos de lado. Então o texto está aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que nós vamos ler agora, que diz assim, abre aspas. E aconteceu que indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E Marta, sobrecarregada de cuidados, aproximou-se dele e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? E diz a ela que me ajude. E respondendo, disse-lhe Jesus, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar, na verdade, é o contexto histórico da situação, né? A cena se passa na casa de Marta, que era uma mulher ativa e dedicada. Então, ela representa aqueles que se dedicam ao serviço e às atividades, enquanto Maria, sua irmã, simboliza a busca pela comunhão e pelo ensino da palavra de Deus, pelo ensino de Cristo. Os personagens que nós temos aqui são dois. Primeiro, Marta, né? Ela está preocupada com as tarefas domésticas e com o serviço, né? A sua preocupação é legítima. Por quê? Porque ela recebeu um convidado e na sua cultura judaica da época era uma grande responsabilidade receber um convidado. No entanto, a sua inquietação a impede de desfrutar da presença de Jesus na casa dela. Impediu ela de desfrutar.
porque ela estava mais preocupada com a visita da pessoa ilustre na sua casa, em mostrar a casa limpa, arrumada. Já Maria, ao contrário de Marta, ela escolhe sentar-se aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Então, essa atitude é uma demonstração de adoração e prioridade ao ensinamento espiritual. Então, Jesus valorizou a escolha de Maria nesse sentido, porque Jesus não ia passar por lá nunca mais. Quantas vezes Jesus entrou na casa de Zaqueu? Uma. Quantas vezes Jesus entrou na casa de Marta? Aqui, só uma. Então Maria priorizou, porque arrumar a casa tinha todos os dias para fazer isso. E assim acontece no nosso dia a dia. Né? Quantas vezes acontecem milagres na nossa vida? Então nós precisamos saber qual é a prioridade. E nós temos a resposta de Jesus para esse conflito de atitudes entre as duas. Né? Então Jesus não reprova Marta por servir, mas ele chama a sua atenção para a sua inquietação. Então ele diz que uma só é necessária. E Jesus ressalta que a comunhão com ele deve ser a prioridade. A boa parte que Maria escolheu é a intimidade com Jesus, que é eterna e não pode ser tirada. Então aquele momento de comunhão com Maria ali é aquele momento que nós tiramos diariamente, é o nosso devocional, vamos botar assim, né? E vamos iniciar o dia com a nossa intimidade com Deus, chamando Deus para ficar conosco ao longo de todo aquele dia. Eu conheço muitas pessoas, milhares, que servem a Cristo, a Deus há trocentos anos, mas não fazem um devocional. Não fazem um devocional. Né? Então esse devocional que nós fazemos aqui, por exemplo, é para termos um dia abençoado, para que tudo transcorra na normalidade, porque estamos dando prioridade ao acordarmos, né, a Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele o fará. Então a prioridade. Então o que é que nós podemos tirar de aplicação prática, né, nesse texto, né, e dentro do contexto? Primeiro, a importância de comunhão com Cristo. Por quê? Porque em nosso dia a dia somos frequentemente levados a nos preocupar com as demandas da vida. Demandas da vida: trabalho, família, até mesmo obrigações da igreja e afazeres pessoais. Mas, no entanto, precisamos lembrar que nossa maior necessidade é a comunhão com Cristo, é a comunhão com Deus. Então chega aquele momento da pergunta: estou dedicando tempo para estar aos pés de Jesus? Para dobrar meu joelho? Maria, o pouco tempo que ela teve, ela sentou-se aos pés de Jesus e fez o devocional da sua vida. Marta se preocupou com os afazeres domésticos porque estava recebendo uma visita na sua casa. Ela se preocupou em fazer arrumação, deixar limpa. Ela tinha muito tempo para fazer isso, mas aquele momento ali foi único. Segundo ponto, a inquietação de Marta. O que representa? Representa que, assim como Marta, podemos nos sentir sobrecarregados. O que é que nos aflige? Preocupações financeiras, relacionamentos, responsabilidade. Então Jesus nos convida, através desse texto, a entregar nossa ansiedade a Ele. Por quê? Porque nós precisamos aprender a descansar em sua presença, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das tribulações. Deus nos convida a descansarmos em Cristo Jesus, a descansarmos nele. O terceiro ponto é escolher a boa parte. A decisão de Maria representa aquela escolha consciente de priorizar a comunhão com Jesus. Então, como podemos fazer isso em nossas vidas? Como podemos priorizar a comunhão com Jesus? Reserve um tempo diário
para a oração e leitura da palavra de Deus. Participe de estudos bíblicos, faça estudos bíblicos. Tem muita gente que vai a cultos em igreja que não estão em comunhão. Muitas das vezes vai só por ir, por compromisso, não para cultuar, né? Então, quando você vai com um grupo de comunhão, igreja, por exemplo, ou até mesmo na visita, culto nos lares, vá para ter comunhão, crescer espiritualmente, ser encorajado pelas pessoas que estão ali na igreja. E muitas das vezes a sua presença encoraja outras pessoas que também estão ali na igreja, que estão também fazendo a mesma escolha, escolhendo a boa parte, estamos ali. E tem outros que vão só por causa do compromisso, não tem aquela comunhão. Então, quando você for, vá para ter comunhão, porque a comunhão fortalece. A comunhão com os irmãos torna o exército forte, a mesma visão, a mesma fé, a mesma vontade e vão ter a mesma força. O quarto ponto é equilibrar o serviço e a comunhão. O serviço, por exemplo, na igreja e na comunidade é importante, mas não deve substituir a nossa relação com Deus. O que é que aconteceu? Por que Nabucodonosor invadiu Judá e levou todos cativos? Porque o povo achava que só ir ao templo era o suficiente. O templo era o objeto de adoração e não era mais Deus. Não era mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó que deveria ser adorado. Eles achavam que o templo era suficiente. Não. Não é suficiente só ir à igreja. O principal é servir a Deus. A igreja está ali, nos agregando, nos fortalecendo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Mas no dia a dia, ali, nós temos que ter. Se você vai só 2 vezes na igreja na semana e os outros dias você não vai ter comunhão com Deus, veja bem o que é que a história de Marta e Maria nos ensina. Maria escolheu o momento único. Jesus só foi uma vez na casa de Marta naquela condição. Passou por lá outra vez, né? Mas naquela condição ela escolheu a maior parte ter comunhão. É começar o dia tendo aquele momento de devocional, é buscar a Deus todos os dias. Se é no teu local de trabalho, seja cristão. Se é na faculdade, seja cristão. Na escola, seja cristão. Onde você estiver, esteja a luz de Cristo na tua vida. Tá bom? Então, quero mandar um abraço. Pastor Marcos está nos acompanhando. Deus abençoe, pastorzão. Derrame bênção sobre a sua vida. Então, o quarto ponto é esse aí. Equilíbrio entre serviço e comunhão com Cristo. Equilibrar as coisas. Acordar de manhã cedo. Ouça um devocional, participe. Você vai começar o dia sob a proteção de Deus. Marta recebeu Jesus em casa. E ela ficou preocupada com os afazeres domésticos. Maria foi e se ajoelhou aos pés de Jesus, porque a limpeza da casa ia ter o resto do dia para fazer. A arrumação ia ter o resto do dia para fazer. Mas aquele momento de comunhão com Cristo era único. Assim somos nós quando nós dedicamos um tempo para o devocional. É por isso, por exemplo, o pastor Marcos faz às 5h55, eu já faço próximo das 7 horas. Tem aqueles que vão mais cedo, aqueles que vão depois, e tem aqueles que vêm ao longo do dia, assistindo, acompanhando. Mas é o momento que você tira para estar com Deus. Foi o que Maria fez. Jesus bateu na porta, a porta foi aberta, Jesus entrou. Mas Jesus não ficou só como aquele visitante, não ficou um hóspede. Jesus entra na nossa vida para ficar. Ele ceia comigo, eu ceio com ele. Ele ceia com você, você ceia com ele. Ele não é um hóspede, ele não quer ser hóspede temporário em nossas vidas. Ele quer ser um residente. Jesus, ele quer ser um residente em nosso coração. Tá bom, queridos? Então, que Deus te abençoe. Entrega, diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele
e o mais, tudo Ele fará. Amém? Então que Deus nos abençoe, nos dê um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. E para você que está conosco